Boa noite, pessoal. Muito boa noite. Olha, eu começo a Gazeta Esportiva de hoje dedicando esse programa ao nosso querido mestre Roberto Avallone, que nos deixou há 3 anos. São muitas recordações do trabalho ao lado dele aqui na TV Gazeta. Então, todo o nosso carinho nessa reverência a uma pessoa tão especial. Tá certo? Esse programa é para você, meu mestre. Vamos agora no pique. Quero chamar os nossos comentaristas. Ai, que linda, Avallone. 1, 2, 3, palestra. Vamos lá. Meu querido Flávio Prado, muito boa noite. Boa noite, a nossa reverência ao Avallone, amigo de todos nós. É isso aí. E boa noite, Chico Lang. É verdade, tive o prazer e o orgulho de trabalhar com o Avallone durante 14 anos. Fizemos uma mesa redonda interessante, que foi padrão, né? Foi referência para as outras emissoras também imitarem, né, o nosso estilo. E muita saudade do Avallone, beijos para a família. Faz muito tempo que eu não vejo o Caio. Caio falou de você comigo, aliás, eu preciso te contar tudo que o Caio falou, ele quer muito falar com você, viu? Opa, que legal. Beijão, Caião. Beijão, Caio. E agora, no pique, Palmeiras. Rafael Veiga tá no radar da seleção brasileira. Atenção, torcida corintiana. O técnico Vitor Pereira tá a caminho. E você vai saber o que ele falou sobre o Timão lá em Portugal. Já o São Paulo se classificou com um empate contra o Campinense na Copa do Brasil. No Santos, o assunto é o novo técnico. E tem mais. Tite anunciou hoje quando vai deixar o comando da seleção. Pois é, a gente volta daqui a pouquinho. Antes tem dicas. Olha, gente, hoje o Gazeta Esportiva tem 2 aniversariantes aqui. Primeiro aniversariante é a Sara, que trabalha no nosso GC, lá na central de comando da nave. Parabéns, Sarinha! E o nosso diretor de TV também, o Júlio. Julinho, um beijo grande pra você. Parabéns! Que música é essa, Pacheco? Uns parabéns que eu nunca ouvi na minha vida. Pela madrugada, Pacheco. Eu acho que é parabéns. Ele bota os parabéns do Tim Espírito, sabe? Umas coisas assim. Beleza, Pacheco. O que importa é a homenagem, não é isso mesmo? Beijo, Sara. Beijo, Julinho. Beijo, Pacheco, você também. Olha, o técnico Tite admitiu hoje que vai deixar a seleção brasileira. Mas é depois da Copa do Mundo. Em entrevista ao Sport TV, o treinador reconheceu que o ciclo dele à frente do Brasil terminará depois da disputa no Catar. A seleção já está classificada para o torneio em que buscará o hexacampeonato. Tite está na seleção brasileira desde 2016, tendo comandado a equipe canarinha na Copa da Rússia. E a Copa agora vai ser disputada entre novembro e dezembro deste ano. E claro que a nossa enquete vai ser sobre o futuro da seleção brasileira. Vamos lá. Você gostaria de um técnico estrangeiro na seleção brasileira após a saída do Tite? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você também pode usar o nosso QR Code. Eu acho que técnico tinha que ser igual jogador, só pode ser do país. Eu não sei, eu acho estranho a seleção brasileira ter um técnico estrangeiro. Ainda não me acostumei com essa ideia. Mas eu sei que isso é normal e tudo mais, mas não sei. Assim, quando os nossos brasileiros estão em outras seleções, tudo bem, mas quando é na nossa seleção, acho um pouco estranho. O que vocês acham? Um técnico estrangeiro daria certo? Depende do técnico, eu não tenho nada contra. Se for um grande técnico, por exemplo, se o Guardiola for o técnico da seleção brasileira, eu vou ao aeroporto recebê-lo de joelhos. Né? Agora, se for um Zé Mané qualquer, como diz o Chico Lang, aí não adianta. Então depende do técnico. Mas um grande técnico, nenhum vem, nossa, será recebido com flores. Um grande técnico. O que você acha, Chicão? Eu acho que tinha que fazer assim. O Vitor Pereira, que está chegando agora, assume a seleção brasileira no final do ano. Que isso? E o Tite volta para o Corinthians. Ah, entendi. Essa seria... Você está empurrando o Vitor Pereira, né? Vai o Vitor Pereira para a seleção brasileira, com todo prazer. Vai com Deus. Vai que você morre de amores por ele. Aí sim. Calma. Aí seria... Aí você vai ficar gritando, ideal. volta Vitor Pereira e tal. Não, pode ser que, eu não sei, não vou julgar o trabalho, né? O que ele vai esperar de mim são análises honestas, corretas, eu não vou um pouco apaixonadas. Absolutamente, né? Mas do que ele errar, eu vou falar que ele errou, do que ele acertar, eu vou falar que ele acertou. Então, mas que seria excelente ver o Tite de volta para o Corinthians, seria. Isso eu não posso negar. A CBF hoje não tem nem presidente, uma várzea eles. Hoje estava sendo anulado, um julgamento para anular
a eleição do caboclo, que já não tem mais poder, aí virou uma confusão, não sabe quem vai assumir. Ou seja, a CBF é aquela várzea de sempre. Será que o Tite está desanimado com a CBF? Não, o Tite ele já tinha falado, duas Copas da Mão, são 5, 6 anos, ele deve parar um ano e depois volta para o futebol normal. Mas hoje, se fosse escolhido um técnico, sai o Tite hoje, eu creio que seria o Jorge Jesus. Porque ele é hoje um cara que ficou aquela impressão boa com o Flamengo e tal. E se fosse um brasileiro, o Cuca. Não, acho que não foge desses dois nomes. Não foge desses dois nomes, é verdade. Bom, você que está em casa pode participar do programa respondendo a nossa enquete pelo WhatsApp no 11 99 479 1633. Você pode ganhar a maravilhosa caneca do Gazeta Esportiva, tá bom? Vídeos curtinhos de até 10 segundos. Aliás, a nossa equipe do Instagram fez uns vídeos super legais hoje. Assistam lá no Instagram, @Gazeta Esportiva, que eles fizeram um vídeo comigo de bastidores, tá muito legal, né? O Henriquinho caprichou no vídeo. E um beijinho pra Marina também, que sempre capricha nos nossos vídeos. Semana que vem tem novidade. Ela fez um comigo agora, eu quase morri. O quê? Agora fiz um vídeo, quase morri aqui. Nossa Senhora. A ida é boa, mas a volta... Não é? Olha, ontem eu fui até embaixo. Amanhã nada. A gente começa o programa com cenas lamentáveis, viu, gente? Que ocorreram ontem em Salvador. Puxa vida, olha que triste. O ônibus que levava a delegação do Bahia para a partida contra o Sampaio Corrêa foi atacado no caminho até a Fonte Nova. Uma bomba foi arremessada dentro do veículo e machucou alguns atletas, é claro. O caso mais preocupante foi o do goleiro Danilo Fernandes, que sofreu ferimentos no rosto. O jogador precisou ser internado para receber atendimento, passando a noite no hospital. Mesmo com o atentado, o Bahia entrou em campo contra o Sampaio Corrêa, venceu por 2-0. E além de Danilo Fernandes, Matheus Bahia e Marcelo Cirino ficaram fora da partida depois do ataque. Que horror isso, não? Bom, normal. A guerra é na Ucrânia e aqui que tem bomba dentro. Mas o normal. Outro dia aquele ataque... E não tem suspeitos ainda? Nem vai ter. E se tiver, vai ficar 2 dias preso e sai fora. Lembra aquele ataque à bomba do São Paulo? Quando os caras de lá de dentro do São Paulo deram a dica e tal? Foi ataque à bomba também. Não aconteceu nada. Não tem nada. Ontem a mesma coisa. E não vai acontecer nada, nada, zero. Esses aí eles não deram. Eu estou desconfiado, eles não têm suspeito, eu estou desconfiado. Tem uma tiazinha, foi em Itapuã, né? Tem uma tiazinha que vem da Acarajé lá, ela tem 89 anos e ela trabalha com o netinho, então fica o netinho de 6 e outro de 3. Esses 3 caras eu acho que são suspeitos. A tia do Acarajé, o netinho de 6 e o netinho de 3. Esses daí, eu acho que é bom a polícia investigar. É uma piada, um grande perigo, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, esquece. Aí... Olha, Michele e Flávio, vocês sabem, mas o grande público acho que não tem consciência. Nos Estados Unidos, onde tem uma das polícias mais organizadas do mundo, eles têm 3 grandes preocupações. O crime organizado, evidentemente, né? O terrorismo externo e o terrorismo interno. O terrorismo interno é feito por esses atiradores, esses malucos que de repente saem dando tiro em todo mundo, a Ku Klux Klan, que tem iniciativas assim violentíssimas, mas enfim, eles tratam como terrorismo. E o cara é julgado como terrorista, mesmo sendo americano. Isso é. Eu acho que isso deveria ser. Claro que é terrorismo. Para mim, isso é coisa de terrorista. Porque você veja bem, é demorado fazer uma bomba dessa. Claro. Você tem que ter todo um preparo para fazer isso aí. Você leva horas para fazer uma bomba dessa. Você tem que fazer uma logística. Você tem que esperar o ônibus chegar no ponto certo, na hora certa, para você soltar. Então, e quem atirou querendo que se dane quem estava lá dentro. Podia ter matado uma pessoa. Então, houve sim um crime gravíssimo. Premeditado. Premeditado, mas não foi de pessoas comuns, foi de entidade terrorista. É preciso checar para ver o que está acontecendo. A tia do Acarajé não, né? A tia do Acarajé, coitadinha, não. Mas que não deve acharam ter ninguém, tido, né? Então... deve estar tendo uma organização por trás disso aí, deve estar sim. E esse tipo de organização de terrorismo interno, que nem tem lá nos Estados Unidos. Algum grupo de milícia se junta, esse tipo de coisa, tudo é punido lá nos Estados Unidos. Agora aqui não. Aqui os caras viram um vereador, deputado. Isso aí. Antes os caras simplesmente roubavam bandeiras um do outro e servia como troféu. Depois passou a ser fratura, essas coisas assim. Agora é atirar bomba, vira troféu. Mas isso aí... Isso aumenta a graduação. Então, mas isso tira os caras de um crime comum
e leva eles ao terrorismo. Um crime qualificado, por lei, pela lei brasileira, é punido. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Bom, o São Paulo só empatou ontem contra o Campinense pela Copa do Brasil, mas se classificou para a próxima fase. Veja como foi. Não foi do jeito que a torcida imaginava, mas o São Paulo avançou na Copa do Brasil. O tricolor visitou o Campinense em Campina Grande e fez valer a vantagem do empate para passar para a segunda rodada do torneio. A equipe de Ceni começou pressionando e Rodrigo Nestor levou perigo de fora da área. Alisson também arriscou e parou no goleiro Iguatu. E ainda teve outra bola cara a cara defendida mais uma vez. A tabelinha entre Nicão, Nestor e Caleri quase acabou em gol, mas Iguatu saiu dividindo. E Alisson poderia ter aberto o placar se o goleiro rival não estivesse em noite inspirada. A pressão tricolor parecia que iria seguir na segunda etapa. Mas, com o passar dos minutos, foram os donos da casa que cresceram em campo. Jandrei foi obrigado a sujar o uniforme para fazer a defesa. E viu o perigo de perto já nos acréscimos. O 0 a 0 classificou o São Paulo, que deixou o campo com a sensação de que poderia ter feito mais. Na próxima fase, o time do Morumbi recebe o Manaus. A data do confronto ainda será definida pela CBF. E esse empate, o que você achou, Flávio? No primeiro tempo, o São Paulo jogou bem, criou 14 finalizações contra nenhuma do Campinense. No segundo tempo, o time de São Paulo caiu drasticamente. Ele chutou mais 4 bolas na direção do gol, mas jogando um futebol muito pequeno. O primeiro tempo foi bem razoável. O Iguatu pegou muitas bolas importantes. E no segundo tempo, o São Paulo até cedeu 2 chutes ao adversário. No todo, o time de São Paulo tem uma pequena evolução, mas não dá para esperar muito mais que isso do São Paulo, não. Ele jogou contra o Campinense com as mesmas dificuldades que teve nos jogos aqui no Morumbi, contra o jogo da Ponte Preta lá em Campinas, jogo contra a Inter de Limeira, contra o Santo André. Eu acho que é isso aí, um pouquinho mais, mas não dá para se esperar muito mais que isso do São Paulo, não. Se classificou pelo regulamento, né? Foi. Quer dizer, é um absurdo o São Paulo enfrentar uma equipe fraca como a Campinense, que chutou acho que uma bola em gol. Não, mas melhorou. No ano passado o São Paulo perdeu do 4 de julho de Piripiri. Mas pelo amor de Deus, cara, os caras não tiveram a competência de fazer um gol. Eu não esperava uma goleada, mas pelo menos um 2 a 0. Eu fiquei decepcionadíssimo com o São Paulo. E as substituições que o Rogério Ceni fez no segundo tempo pioraram o time. Então quer dizer que o Luciano voltou, né? Mas ele tinha opção, Chico? Tinha opção no banco. Ele tinha o italiano lá no banco. Tá vendo? O italiano, ele olhou lá. O Éder e tinha o Luciano. Foi o que ele fez, colocou em campo. Mas não deu certo. Piorou até. Né? Porque aí ficaram no caminho do Gabriel Sara e do Rodrigo Nestor, que para mim, Rodrigo Nestor foi o melhor em campo ontem. Aliás, cada jogo que passa, esse menino ou aquele Pablo, eles se destacam muito. Mas eu, particularmente, acho assim, classificou, mas vamos fazer um balanço de tudo isso aí, porque tem alguma coisa errada no São Paulo, não é possível. Bom, bora para o CCT da Barra Funda para falar com o José Paz. Boa noite, Zé. Qual que foi a análise do Rogério Ceni depois desse jogo? Boa noite, Mi. Boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando aí o Gazeta Esportiva. Olha, o Rogério Ceni foi muito perguntado na entrevista coletiva em relação justamente ao finalzinho do jogo ali. Porque, como bem disse o Flávio aí, o São Paulo pressionou demais no primeiro tempo, foram inúmeras finalizações. No segundo tempo, o São Paulo retraiu um pouquinho na partida, permitiu a chegada do Campinense. Então ficou uma coisa ali que, poxa, São Paulo poderia ter tomado um gol no final e ter saído da Copa do Brasil na primeira fase, uma coisa que nunca aconteceu na história do São Paulo Futebol Clube. Agora, um fato importante, viu, Michele? O São Paulo não cruzou tantas bolas na área como vinha fazendo em partidas anteriores e vinha sofrendo críticas de muita gente. O São Paulo tentou triangular pelo meio, o Caleri perdeu uma chance incrível em dado momento ali do primeiro tempo, o Rogério Ceni ficou pistola à beira do gramado. O São Paulo criou muitas chances, mas não conseguiu marcar.
A gente preparou uma tela aí com alguns números do São Paulo na partida de ontem diante do Campinense, lá em Campina Grande, na belíssima Paraíba. Na tela para vocês acompanharem aí comigo. Então, olha só, números do Tricolor ontem, lá pela Copa do Brasil. 69% de posse de bola, 8 chutes no gol do Campinense, 16 chutes para fora e 4 escanteios. E claro que depois da partida, o técnico Rogério Ceni foi para a entrevista coletiva e falou então sobre essa preocupação. Ficou preocupado, ficou aliviado que o São Paulo se classificou, que o São Paulo não tomou o gol no finalzinho? O que você acha, Rogério? O que você disse? Roda aí. O que causou essa apreensão foi o número excessivo de chances que nós tivemos no primeiro tempo e não conseguimos fazer o gol. Essa é a realidade. Não é que o Campinense poderia ter se classificado. O São Paulo poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo e não ocasionado nenhuma preocupação. Lógico que todo mundo se preocupa no final. Tanto que o time começa a ficar mais retraído, não joga solto, não consegue executar as mesmas tabelas, triangulações. Além do cansaço, o gramado alto, o lado psicológico também funciona contra. Se tivesse empurrado uma para dentro nos primeiros 20 minutos, que teve 2, 3 chances cara a cara, poderíamos fazer um jogo bem mais tranquilo e construir um placar bem melhor do que foi. Tá, então a palavra do Rogério Ceni, técnico do São Paulo. Agora a gente tem uma imagem interessante para mostrar para vocês aí no Gazeta Esportiva. Roda pra gente aí, diretor. Rodrigo Nestor postou lá nas redes sociais como que ficou a chuteira dele depois de uma entrada dura do Juninho, jogador do Campinense. A arbitragem nem falta marcou, mandou o jogo seguir e a chuteira do Nestor então ficou rasgada. Nestor até levou na esportiva, brincou, postou lá, vai com Deus, garota. Meio que se despedindo da chuteira, ele que em dado momento da partida até teve que jogar com chuteiras diferentes para conseguir terminar o jogo ontem lá em Campina Grande. São Paulo já se reapresentou hoje às 16 horas aqui no CCT da Barra Funda e daqui a pouquinho eu volto, viu, Michele? Porque teve jogador sendo apresentado hoje de forma virtual aqui no centro de treinamento do São Paulo na Barra Funda. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar um pouquinho mais disso. Vai daí, amiga! Beleza, Zé. Vocês acham que ele postou isso da chuteira para dar uma no cara que deu a entrada nele? Sim, lógico. Ou na arbitragem empresa, que não marcou nada, ou na chuteira que é ou uma na empresa porcaria. que tem o patrocínio e talvez ele não esteja feliz com a empresa. Porque não acaba sei. atingindo também a marca da chuteira, né? Então, é uma péssima propaganda, né? Péssima. Vendo o jogo, assistindo o jogo como eu vi, o time adversário baixou o Guatambu, né? Chamado Guatambu. O cara perguntou outro dia para mim o que é Guatambu. Guatambu é uma árvore, né? É uma árvore onde você tira tiras, você corta ela em tiras, né? E faz várias coisas, balaio, e no tempo da escravidão no Brasil, ela servia para fazer chicote, para chicotear os escravos, né? Os negros que vinham da África. Então, olha, é mesmo, Guatambu, árvore. Ela é alta. Ela é alta. E você tira tiras dela. Parece e ela eucalipto. é um bom instrumento assim de violência, né? Para ser usado para muita mãe aí do interior usa Guatambu até hoje. Não pode. Olha. Eu nem conheci a árvore, mas já estou com raiva dela só pelo uso dela. Coitado, não, mas a árvore não tem culpa. Quem tem culpa é o São os imbecis que fazem isso, que já faz estava certo. Da árvore, né? Olha, a árvore, pelo contrário, ela tem um fruto até que gostoso. Olha, e hoje foi dia de apresentação no Tricolor. A gente chama de novo o José Paz para falar sobre a novidade. Vai daí, Zé. Bora lá, Ani, bora lá, porque Andrés Colorado, jogador de 23 anos, volante colombiano de 1,93 m, foi apresentado oficialmente pelo São Paulo hoje em entrevista coletiva virtual. Apenas 7 perguntinhas foram feitas para o jogador colombiano que vai vestir a camisa 20 do São Paulo. E eu separei 2 trechinhos interessantes. Primeiro, em que ele fala sobre as características dele, e um segundo, que ele fala sobre quais jogadores do São Paulo que ele já conhecia. Tá muito engraçado. Então a gente combinou esses 2 trechinhos e você acompanha agora esse compilado aí da apresentação do Andrés Colorado, o novo reforço do Tricolaço. Roda aí. Compañeros que quizá ya seguía desde que estaba en Colombia, Eder, Miranda, recuerdo hace mucho tiempo que tenía a Eder en el play, jugaba con él, entonces bueno, para mí es un honor ahora poder compartir con el vestuario, poder hablar con él, poder desde el primer día que me senté con él a
hablar, me mostró como la calidad de persona que es. Entonces, nada, la verdad, muy contento por llegar a este gran club, donde hay grandes personas. Soy un jugador que le gusta mucho llegar al área rival, marcar gol. Siempre me gusta estar pisando y apoyando el ataque. En defensa también me gusta acompañar mucho a mis compañeros, ayudarles en lo que más pueda. Siento que con mi estatura puedo ayudarles mucho a lo que serán las pelotas quietas, los balones aéreos, que era algo que quería el profe também. Tá, então a palavra de Andrés Colorado, novo camisa 20 do Tricolor, que já apareceu no vídeo, no boletim informativo diário da CBF, já pode estrear no Paulistão com a camisa do São Paulo. Só para encerrar então o noticiário do Tricolaço hoje aqui, viu, Michele? O São Paulo tá de olho no Gregory, volante ex-Bahia, que tá lá no Inter de Miami, que aliás é de propriedade do meu irmão gêmeo David Beckham. São Paulo tá de olho nesse jogador e pode ser que ele pinte aí, é um volante mais marcador. São Paulo que tá tentando reforçar aí a volância para a sequência da temporada. Beijo para você, Mi, devolvo para você aí. Valeu, Zé. Beijão pra você. Bom final de semana. Fala. O mestre Alberto Helena deve estar chutando a TV agora. Não é muito volante, não. Apresenta um e já está atrás de outro, pô. Só sabem contratar volante. Vai fazer um time de carro, né? De direção. O Colorado, pelo que eu fiquei sabendo, foi indicado pelo Osório. Se ele foi indicado pelo Osório, deve ser um centroavante, não um volante de boa saída de jogo. Ele falou que é. O Osório gosta desse tipo de volante. O Gregory é mais durão. O Gregory é só um interesse, o Colorado é um jogador que, vamos ver, um volante é fundamental no jogo, mas tem que ser um volante diferenciado. Tem que ser um volante, pelo que ele falou, de chegada na área, vai bater com o Rodrigo Nestor. Sei lá. Espero que ele acrescente mesmo. Se for um bom jogador, ótimo. Mas eu acho que São Paulo precisa de mais, de gente em outras posições, mais do que de volante. Chico, você gosta dessa contratação, né? Então, eu estou achando assim, Flávio, que ele não vai ser usado como volante. Ele vai ser mais o tipo de um reserva do Miranda. Ou vai ficar mais para zaga, porque ele também sabe jogar de quarto zagueiro. Então, acho que o Rogério Ceni vai aproveitar ele aí. Porque é aí que o São Paulo tem problemas, né? Ainda não acertou a zaga direito. O Miranda, por mais craque que seja, indiscutível, ninguém vai aqui levantar a dúvida sobre a categoria do Miranda. Mas o Miranda já está um senhor, né? Está quase com 40 anos. Já não é aquele garoto de 10 anos atrás. Então ele precisa, sim, de um substituto. E esse cara aí é muito alto. Então o jogo aéreo vai ser legal para o São Paulo em termos defensivos. Então acho que o Rogério vai achar um lugar para ele no time sem atrapalhar a garotada que está subindo. Michele, o Santos tem novo técnico? Pois é, Flávio Prado. O Santos anunciou hoje seu novo treinador. O argentino Fabián Bustos deixou o Barcelona de Guayaquil e assinou o contrato com o Peixe. Quer conhecer melhor esse treinador? Então presta atenção na reportagem do Gui Camarda. Carille teve sua passagem pelo Peixão interrompida depois de sequência que não agradou a torcida. Para o lugar dele, mais um gringo desembarcou em nosso país. Fabián Bustos, argentino, 52 anos e só tinha trabalhado como técnico até então no Equador. Começou a carreira no Manta Futebol Clube. Depois passou também por Deportivo Quito, Imbabura, Macará, Delfim e Barcelona de Guayaquil. Em 2020 foi considerado o melhor comandante do Equador, sendo comparado até com Sampaoli. 2 vezes campeão nacional, com o Delfim, temporada 18-19, e à frente do Barcelona de Guayaquil, na temporada 2019-2020. O hermano já elogiou algumas vezes o futebol brasileiro. Tem a missão de resgatar o DNA ofensivo do Peixe, e não pensou 2 vezes quando foi chamado para encarar o desafio na Baixada Santista. Boa sorte, professor! E aí, você gostou desse nome, Flávio? O Bustos, ele só tem carreira no Equador, né? Como foi colocado aí. É um técnico argentino, mas ele só trabalhou no Equador. Então, vamos ver. Uma coisa é dirigir o Barcelona de Guayaquil, que é um bom time, um time importante. Fez até um trabalho legal na última Libertadores. E outra é pegar o Santos com pesado o Santos, né? Exigente, uma torcida que pega no pé, é violenta muitas vezes.
Então, vamos ver se dá certo, se você cola. achou, Eu acho que ele foi contratado porque ele fala espanhol. Sinceramente, tenho certeza, é modismo. 9 técnicos da Série A são estrangeiros. De 20, 9 são estrangeiros. Se o Luiz Castro, aquele enganador lá que vai pro Corinthians, vai pro Botafogo e tal, se ele vier pro Botafogo, serão 10. 50% a 50%. O que você acha, Chico? Flávio, me desculpe, mas eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que ele é o treinador à altura do Santos. O Santos é isso hoje. Não tem muita... Mas é uma aposta, né? A gente não sabe, assim, quem é uma aposta, como é aposta também o Vitor Pereira no Corinthians. Né? Como foi uma aposta o Abel Braga no Palmeiras, o Abel Ferreira no Palmeiras, né? Como foi o Jorge Jesus. O Jorge Jesus do Flamengo, né? Tem coisas que dão certo, tem coisas que dão erradas, né? O Sampaoli, por exemplo, foi campeão pelo Atlético Mineiro e se mandou para a Europa, está lá na França. Então, quer dizer, é complicado. Treinador estrangeiro, o que eles têm de bom, pelo que a gente tem apurado, é que eles são organizados e tem uma equipe de trabalho que toma conta de tudo. Então, você quando contrata um treinador estrangeiro, você praticamente terceiriza o departamento de futebol para os caras, entendeu? É uma equipe de trabalho. Eles trazem, né? O cara que faz scout, que o preparador físico, professor de goleiro, auxiliar, sabe? O cara que faz cafuné, outro caça-pulga, sabe? Custa grana isso, hein? Custa grana isso. Uma grana. Tudo em dólar. E aí você vai fazer o quê? Você vai mandar embora toda a equipe que você tem, que conhece seus atletas e os problemas, e vai trazer tudo, ou vai manter 2 equipes? Então, esse é o drama do Corinthians hoje, que manda embora quem está lá ou fica com Não dá para mandar embora todo mundo, porque a hora que esses caras forem embora, vai embora todo mundo e vai ficar quem? Então, pois é. Então aí fica aquela coisa, né? O Corinthians é um time que mantém a comissão técnica própria, o Palmeiras também tem uma comissão técnica tem que própria. Fazer isso, viu? Quer dizer, agora, o Santos também tem uma comissão técnica própria. Vamos ver se não interfere nesses caras, porque esses caras são necessários. Agora que já tem técnico, o foco do Santos é conseguir reforçar dentro de campo. O Guilherme Camarda está na nossa redação de esportes com as informações do Peixe. Boa noite, Gui. Quem está no radar da diretoria? Boa noite, Mi, Chico, Flávio, todo o pessoal de casa acompanhando a Gazeta Esportiva. Já tem técnico, Fabian já foi anunciado pelo Peixe, contrato até 2023. Mas tem mais gente que pode chegar aí no Santos. E trata-se de Maicon, zagueiro, que jogou no São Paulo, está no Cruzeiro. Tem uma confusão rolando aí, né, com o Cruzeiro, porque ele foi contratado na outra gestão e aí chegou o Ronaldo, ele até jogou algumas partidas de titular, tem contrato de 3 anos, só que tem o salário dele é um empecilho, porque ele negociou um salário antes do Ronaldo chegar e um depois, e estava negociando esse salário, e o Santos veio com uma proposta melhor, salarial, ele já aceitou a proposta do Santos, só que agora ele precisa do quê? Do aval do novo técnico, do Bustos, para ver se ele vai querer contar com o Michael ou não. Tá tudo certo entre Peixe e Michael, o Cruzeiro libera ele sem pagar nenhum tipo de multa, então basta o técnico falar sim que ele vem para o Peixão. Bom, o Santos enfrenta o Novo Horizontino no domingo às 18h30 e tem alguns desfalques importantes. Léo Batistão, Felipe Jonathan, Robson e Ângelo está fora, tá? O Ângelo, falando sobre ele, o jogador mais ovacionado hoje em dia pela torcida do Peixe, ele estava fora, lesionado, só que ele está bem, está em fase final de tratamento. Provavelmente na segunda-feira ele vai conseguir voltar a treinar com a equipe. Então ele volta praticamente junto com o Fabian Bustos, que não treina a equipe no domingo. Só se apresenta na segunda-feira lá na Vila Belmiro. Michele? Eu ia te perguntar, Gui, quando que chega esse argentino aí que só trabalhou no Equador, então chega na segunda-feira, né? Então ele vai pegar também clássico, que vai ter clássico aí em breve, né? Do Santos também, vai ter coisa aí. Bom, chegou a hora do Palmeiras. No pique, vamos direto para a Academia de Futebol com Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver, interrogação. Quer dizer que o Veiga tá chamando a atenção do Tite? Finalmente, né, Tite? Fala, Michele, amigos e amigas, inimigos e simpatizantes que estão conosco no Gazeta Esportiva. O Veiga tá jogando muita bola e não é de hoje. As 2 últimas temporadas do Rafael Veiga talvez tenham sido as melhores da carreira do meia esquerda. Ele foi o artilheiro do Palmeiras na temporada passada,
é o artilheiro já nesse início de ano, só perde para o Dudu em relação à artilharia nesse atual elenco palestrino. Dudu já fez 77 gols com a camisa do Palmeiras, o Veiga 47. Além disso, o Veiga é um jogador que joga de cabeça erguida, tem um estilo clássico, né, de meia esquerda, a moda antiga, visão de jogo, não desperdiça pênaltis. E o Tite confessou hoje aos nossos amigos do Sport TV, numa entrevista dele lá no Sport TV, que está de olho sim no Veiga, nem poderia ser diferente. Não é de hoje, já há 2 convocações. O Tite comentou sobre o Veiga, abre as portas da seleção para o Veiga. Agora precisamos ver se ele está apenas fazendo uma política de boa vizinhança com aqueles que defendem a ida do Veiga para a seleção brasileira, ou se ele realmente vai dar uma oportunidade já na próxima convocação. Lembrando que os jogadores que atuam na posição do Rafael Veiga são nada mais, nada menos do que o Neymar, que tem uma outra característica, mas ocupa esse mesmo espaço, o Felipe Coutinho e até o Paquetá, que tem jogado nessa função de meia. Agora, o Tite reconhece que o estilo do Veiga é um estilo raro hoje no futebol brasileiro. Eu, pelo menos, não vejo ninguém com a característica do Veiga. E vocês? O que vocês acham? Alguém com a característica do Veiga, Chico Lang e Flávio Prado? Eu acho que o Rafael Veiga tem que estar na seleção brasileira. No futebol brasileiro, não, mas a paradinha aí é um pouco complicada com a seleção, né? Eu acho que o Tite, na minha opinião, claro que o Veiga está jogando muito com relação ao futebol brasileiro. Se eu for colocar no cenário mundial, aí não tem jeito. E como a seleção brasileira é uma seleção mundial, acho pouco provável. E também entendo que o Tite responderia, está no meu radar, de qualquer jogador que fosse perguntado. Para mim, se ele convocar alguém do Brasil nessa função de meio campo, eu sei que é diferente. Mas alguém vindo de trás, alguém chegando, esse nome é Renato Augusto. Não Rafael Veiga, pelo menos com intenção de Copa do Mundo. Pode pintar uma chance, machuca. E não dá para levar os dois? Acho difícil. Teria que sobrar Felipe Coutinho, Neymar. Ai, pelo menos uma chance, gente. Tem que ser convocado. Não, pode ser. Tá jogando um bolão, meu. Não, eu acho assim, tem que ser convocado sim para fazer um teste. Mas nós estamos há 6 meses da Copa do Mundo, né? Não dá para fazer teste não, mais, mas faz dá uma oportunidade para ele em 2 amistosos, vamos ver o que tem amistoso. Faz, né? Não tem amistoso. Nada, só... Não tem mais jogo Só pela eliminatória. Então, bota ele para jogar. Mas as eliminatórias já não valem, né? O Brasil está classificado. Aí será que a pessoa vai jogar direito? Já vai se ver se ele sente o peso da camisa, se ele fica mais à vontade. Faz um teste com ele. Agora, eu hoje acho que o Rafael Veiga, ele já se tocou que ele tem que jogar em várias posições do ataque, né? Então você vê ele hoje fazendo gol de centroavante, por exemplo, né? Ele pisa na área e chuta de fora da área, vai para lateral e cruza, quer dizer, faz lançamento. Ele é um polivalente, como diria o Cláudio Coutinho nos velhos tempos, né? Ele é um polivalente, tem várias posições ali do meio campo ataque. E um cara desse é útil, lógico que é. Então, mas a outra que pode jogar naquela função, o Paquetá. O Paquetá. É uma briga que você fala, caramba, como é que... Ele estaria ali batendo direto com o Paquetá, né? Então, pô, como é que vai brigar? E com o Felipe Coutinho, né? Que são os caras o Neymar também. Gostam, o Neymar. É terrível. Não, ele é muito bom jogador, claro, eu não estou desdenhando do Veiga, só acho que ele está muito atrás na fila, né? Tem muita gente na posição dele e tal. Sabe quem pode ter chance? Um lateral esquerdo. Um lateral direito, laterais do Brasil ainda está complicado. Mas nessa posição, atacante ali no meio, é quase impossível, né? Não tem mais lugar, tá difícil. Mas... É uma pena, pelo jeito ele vai cair na mesma sina que caiu o Ademir da Guia, né? O Ademir da Guia era um baita do meio esquerda, mas na época dele tinha Pelé, na época dele tinha Gerson, tinha Rivelino. Quer dizer, Paulo César Caju. Paulo César Caju. O Dirceu Lopes é a mesma coisa, acontece. Paulo Isidoro. Faz o seguinte, eu vou dar um recado agora. Eu posso... É para chamar o Silvestre de novo? Então, Silvestre, você tem mais notícias aí do Verdão para dar pra gente, direto da academia? Vamos falar do... Vamos falar do próximo jogo do Palmeiras, né? O Verdão disputou a primeira final da Recopa no meio de semana, empatou por 2-2 com um gol do Rafael Veiga nos acréscimos. O jogo da volta é quarta que vem no Allianz Parque, mas no meio desse caminho tem Campeonato Paulista. O Palmeiras é o líder do grupo, é o único invicto da competição e talvez o Abel poupe um ou outro jogador mais desgastado
para a partida de domingo contra a Inter em Limeira. Alguns jogadores já podem ser descartados de início, jogadores que não treinaram hoje no coletivo da manhã, para aqueles que não começaram a última partida como titulares. Eu estou falando da dupla de zaga titular, segue de fora o Gustavo Gomes com Covid-19 cumprindo quarentena e o Luan em tratamento de uma lesão muscular na coxa. O Scarpa continua no departamento médico com um probleminha no joelho e entrou no departamento médico o Gabriel Menino, que torceu o tornozelo. Tô achando que domingo o Abel vai meter um time alternativo para na quarta que vem colocar a força máxima disponível para tentar conquistar a Recopa Sul-Americana dentro de casa. Bom carnaval, um beijo para todos vocês aí. Valeu, Silveira. O que vocês esperam desse jogo contra a Inter? Ele vai meter um time todo reserva e vai ganhar o jogo. Não tem o menor sentido. A Recopa Sul-Americana é um título. Né? Encher o saco do Abel foco que perdeu é no outro, ano passado. Né? É lógico. Encher o saco dele quando perdeu no ano passado do Defensa e Justiça, lembra? O jogo do Atlético Paranaense é duríssimo na quarta-feira. Esse jogo, se o Palmeiras tiver alguma dificuldade em Limeira, o que eu não acredito com qualquer time, mesmo que ele venha perder, não vai acontecer nada. Acho que ele vai segurar praticamente todos os jogadores. Talvez o Everton, que ele sempre coloca para jogar, o resto acho que são todos jogadores reservas. Eu não concordo com você, acho que o Abel tem que ser inteligente nessa hora, né? Porque ele já perdeu o Mundial, né? A torcida do Palmeiras se conformou até a página 10, né? Ganhar um título agora não ia fazer mal a ninguém. Ganhar um título Começaram agora... a chegar os boletos dos caras que foram viajar lá no cartão de crédito. Nossa, aí eu ouvido cada coisa. Pô, olha aqui, olha. Os caras vêm mostrar, falam, os caras se empolgou, sabe? Compra coisa. Exatamente. Quando chega, Chico, é pesado. É pesado. E aí o cara ainda faltam mais 8. Então, é duro, cara. Nem me fale isso aí, que na viagem internacional, quando eu fazia aqui pela Gazeta, não deu. E ainda o cara se perder a Recopa e o boleto, aí dá confusão. Era um tal de comer sanduíche de manhã e à tarde. Lógico, segura a onda. Mas enfim, o problema todo é que o Palmeiras precisa de um título, pô. Senão vai começar o ano com o pé esquerdo. Então, o Abel tem que poupar sim contra a Internacional de Limeira, que é um time fraco, que dá para levar um empate, uma vitória tranquilo, né? E o Palmeiras já está classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. Palmeiras, Corinthians estão... Põe o time reserva então e foca na Recopa. Folga quem vai jogar na quarta para entrar com a corda toda. Bom, eu sei que o torcedor do Corinthians está curioso para saber como que o Vitor Pereira vai escalar a equipe. O Jonas Campos fez uma reportagem no Capricho para vocês entenderem tudinho. 2 adjetivos definem bem o novo técnico do Corinthians, Vitor Pereira. Maleável pela maneira que se adapta aos elencos que encontra e agressivo pelo estilo de jogo e por uma personalidade, digamos que, forte. My friend, I talk about what I want. O Vitor Pereira, né, é um cara que ele mesmo fala: eu não me prendo a esquema tático. O que importa para mim não são as formações, e sim as dinâmicas que eu consigo criar com o meu time. Eu acho isso muito importante. No Porto, ele tinha um time que dominava muitos adversários. Na China, ele às vezes esperava um pouco mais os adversários e atacava rápido. E na Turquia, que ele teve um pouquinho mais de problema, né, de maneira geral na temporada, ele variou muito. Em alguns jogos ele conseguia atacar mais, outros um pouco menos. Eu acho que a gente definir... Ele é um bom exemplo de um treinador da escola portuguesa. Ele é um cara que se adapta muito ao cenário que ele estiver. E qual seria esse cenário aqui no Coringão? É um time que certamente vai querer atacar bastante os adversários. Pode ser que ele mude uma ou outra coisa, por exemplo, de não ter um centroavante de área como o Jô e tenha o Roger Guedes para ser um cara de maior movimentação. Talvez a dúvida maior da torcida, e a gente olhando um pouquinho de longe, seja se ele não vai colocar 3 zagueiros, porque é algo que ele fez bastante na carreira. A saída de bola com 3 jogadores, às vezes com um volante ou até um lateral participando dessa linha, é uma marca de Vitor Pereira. Se de fato fizer isso no Corinthians, ele deve dar liberdade para um jogador que acabou ficando mais preso nos últimos anos. Partindo do elenco do Corinthians, eu não consigo não ver o Fagner sendo um cara que é praticamente um ponta, né, chegando muito.
né, no fundo. Do lado esquerdo, talvez o Piton, talvez inicie com o Fábio Santos, muito pela questão de ganhar o grupo no momento, depois você vai trocando, mas com liberdade para o Fagner, eu acho que Renato Augusto participando, eu acho que esse é o caminho que se descreve, ainda mais pelo contexto dos jogadores que ele vai ter. E já que a gente não resiste a um campinho, bora tentar imaginar o Corinthians do professor Vitor Pereira. Um time que pode ter Cássio no gol, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Fagner, Cantilho ou Duqueiroz, Juliano, Renato Augusto e William, Paulinho e Roger Guedes. Tem como fugir muito desse campinho? Não sei se dá para pôr o campinho aqui na nossa tela, mas tem como fugir muito disso, Flávio? Pode ser. Primeiro, parabéns à produção, ao Jonas, sem dúvida. Esses dois rapazes analisam o futebol brilhantemente. O John, primeiro, é o cara que eu mais retuito nas minhas redes sociais. Eu sou o suga dele lá, ele é fantástico. Os dois são ótimos, né? Olha o campinho. O que a gente tem visto, o pouco que a gente viu do Porto, do Fenerbahçe e tal, não são times que a gente vê toda hora na China, mas esses meninos, lendo esse pessoal, a grande sacada dele é a retomada de bola. Ele tem... No campo do adversário? Normalmente sim, mas ele tem, o próprio John fala nas tweetagens dele, ele tem alguns gatilhos que ele aciona, dependendo da maneira como o adversário joga, dependendo da atitude que o adversário toma, tipo, recua a bola, o time sobe todo para marcar. Toca a bola na lateral, todo mundo para marcar. Todo mundo vai para a lateral? E vai diminuir no campo dos caras. Você aperta. Mas aí você não ganha, fica muito espaço aberto ali na frente? Então, você não pode perder a bola. É aquela história de você vai para entendeu? É agressivo. Ah, entendi. Quando você tá com a bola, vai todo mundo junto? Não. Você tá no time, eu tô no outro. Você tá com a bola aqui. Quando você joga a bola para lateral, meu time vai todo ali. Ou seja, são 6, 7 em cima de você. Ah, entendi. Vai pressionar para perder a bola. Para pegar aquela bola e você já vai fazer isso na defesa do cara e já tá perto do gol. Você sobe com um monte de gente. Se ele conseguir implementar isso no Corinthians, é bonito de ver. Não é uma coisa fácil, é uma coisa que gera riscos, não querendo comparar, mas é mais ou menos aquele espaço que o Osório fazia, que o Fernando Diniz fazia. Você vai, você marca e você deixa o espaço, quando você dá o bote. Mas ele marca muito bem aqui atrás, ele não sai com os dois laterais, ele deixa um lateral para fazer a saída, vem o volante e o outro sobe. Enfim, ele tem uma série de características. Mas o time do Corinthians, pergunto para você e para o Chico Lang, tem fôlego para isso? Eu tenho dúvidas com relação a isso. Essa retomada de bola rápida que ele tanto cultua, pela idade, se o Corinthians vai ter fôlego para fazer isso durante todo o tempo. Aí ele pode também criar situações de, num determinado período faz, no outro não faz. Mas é um cara estudioso de futebol, profundamente estudioso de futebol. Olha, Flávio, eu respeito muito todo mundo que analisa. Acho esses dois rapazes aí geniais, mas para mim ele vai começar com 4-5-1 e olhe lá. Até ele tomar pé da situação, ele não vai querer perder. Então ele vai jogar mesmo fechado, vai soltando o time devagar. Não, mas ele marca, viu, Chico? Ele marca. Ele começa aqui atrás, ele marca. Exatamente. Mas ele vai ver se o goleiro vai ser o Cássio ou vai ser outro, porque ele gosta de goleiro que está jogando com o pé. O Cássio, todo mundo sabe que está jogando mal. Ih, será que o Cássio está correndo risco? Então, o rapaz falou aí que o Fagner pode ser a grande opção pela lateral, pode ser, mas tudo pode ser, mas que ele vai jogar no 4-5-1, ele vai. Isso pode esquecer. E vai soltar o time devagar. Aí ele vai impor as táticas dele devagar. Não vai ser assim, não vai ser da noite pro dia. Porque ele pode ser um gênio, mas mágico... Não é gênio, não. É um bom técnico, só isso. É um bom técnico. Tá longe de ser gênio. E não é mágico. Mágico era o Harry Potter. Bom, é hora de falar com o Jonas Campos no Parque São Jorge. Boa noite, meu querido Jonas. O Vitor Pereira já tem data para chegar? Fala, Mi, boa noite para você, para o Flávio, para o Chico, para todo mundo que acompanha o nosso Gazeta Esportiva. O homem já embarcou, viu, Michele? Inclusive, um embarque com bastante movimentação lá em Portugal, cidade do Porto. Tem até imagens aí
da Fiel Porto de Portugal, que registrou aí momentos desse embarque, o Vitor Pereira já sentindo o calor da torcida corintiana, abraçado pela torcida. Ele já deixou Portugal, chega amanhã, 6 da matina, aqui em São Paulo, no Aeroporto Internacional de Guarulhos. E nesse embarque, ele já atendeu também alguns veículos de imprensa, falou sobre o desafio de assumir o comando técnico do Corinthians, diz que está pronto para a pressão, que gosta de pressão, que não aceitaria o trabalho se não houvesse pressão. Então ele está animado, está empolgado e chegou a dizer também sobre o campeonato, dizendo que é bastante competitivo, né? Provavelmente se referindo ao campeonato brasileiro. Falou que a torcida do Corinthians é incrível, falou da insistência incansável do presidente do Willio, que insistiu até convencer o Vitor Pereira de aceitar esse desafio de comandar o Corinthians, e disse o seguinte, ó, abre aspas para ele: não sou muito de promessas, de palavras, sou de trabalhar. Eu e o Corinthians temos um pouco do mesmo DNA. Também sou um pouco louco. Fecha aspas para Vitor Pereira, o novo técnico do Corinthians, que como chega amanhã, 6 da matina no aeroporto de Guarulhos, domingo, 11 da matina na Neoquímica Arena, ele deve estar presente para acompanhar o duelo contra o RB Bragantino pelo Campeonato Paulista, claro, de um dos camarotes, né? Apenas para fazer essa primeira análise in loco da equipe corintiana, será a saideira do técnico interino Fernando Lázaro, interino que, por sinal, não sabe o que é perder, tem 5 vitórias, 1 empate, né, no último fim de semana contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então, deve ser a saideira do Fernando Lázaro sob olhares de Vitor Pereira, o novo comandante do Corinthians, que deve assumir o time oficialmente na segunda-feira, comandando o primeiro treino lá no CT Joaquim Grava. E depois, no dia 5 de março, a estreia num clássico contra ninguém mais, ninguém menos do que o São Paulo no Morumbi. Mas o homem tá chegando, viu, Michele? Chegando, Jonas, tá chegando. Pois é, que eu queria dizer, isso é oficial que estou falando. Tá. O Corinthians dispensou o Jadson, vai fazer uns 2, 3 anos. Quando dispensou, tinha que pagar a parte trabalhista toda dele, né? Acertar as verbas rescisórias e tal, acertou e dividiu em várias prestações. Coisa de 10 milhões. Não pagou nenhuma. Então o Jadson contratou advogados, como é normal, eles estão tocando a situação. Óbvio que não é nenhuma briga jurídica, não tem, né? O Corinthians assinou e não pagou. E eles vão entrar nos próximos dias, se é que já não entraram, com um pedido de bloqueio de todas as contratações do Corinthians. Não pode registrar no BID, nem jogador e nem treinador, aquilo que o Santos sofreu. E se isso rolar agora, o Corinthians pode ter dificuldade de registrar o Vitor Pereira. O Jadson falou, ó, eu não tenho nada com isso, eu preciso receber o meu dinheiro, mas os advogados... Michele, você sabe disso. O advogado é sócio numa ação trabalhista. Ele tem um percentual. Claro. E os caras estão fazendo o que eles têm que fazer. O Corinthians não pagou, se não pagar, pode correr o risco, não tem como registrar o Vitor Pereira. É brincadeira, né? Paga um salário de R$1,700 para 6 caras virem para dirigir o Corinthians e não tem dinheiro para pagar o Jadson. Então, quer dizer, é mais uma presepada dessa diretoria do Corinthians, que é super amadora no que faz. Não venho dizer para mim que estava planejado a chegada, o homem era o Vitor Pereira, foi guardado a 7 chaves, isso é tudo conversa fiada. O próprio Vitor Pereira já disse umas 3, 4 vezes não para o Corinthians, sabe? E que resolveu aceitar de última hora. Então, sabe, aí os caras ficam, não, tem planejamento. Não tem planejamento. O futebol brasileiro, infelizmente, são poucos os clubes que se planejam. Pessoal, é o seguinte, hoje é a despedida aqui da TV Gazeta de uma pessoa muito especial para mim e para todos nós da equipe. Põe Jonas Campos aqui na nossa tela. Meu querido Jonas Campos, você está saindo para realizar um projeto de viver no interior com a sua linda família. A gente fica aqui na torcida para que tudo dê muito certo na sua vida, Jonas. Eu te vi chegando aqui como estagiário, vi você na edição, vi você crescer como repórter e meu coração fica apertado porque nós vamos perder no nosso convívio uma pessoa que tem um caráter maravilhoso e que é uma pessoa incrível. Por onde você passa, você deixa o ambiente melhor. Então, meu querido, sinta o abraço de toda a nossa equipe. A gente já se deu um abraço hoje, mas seja muito, 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 muito feliz, viu, Jonas? Eu não posso falar, eu já estou chorando horrores aqui. Um beijo muito grande para você, meu querido.
Ô, Michele, me pegaram de surpresa aqui, hein, Michele? Que emoção, tô aqui me segurando. Obrigado de coração de ter a oportunidade de publicamente agradecer, viu? Tudo que eu vivi nessa casa, todos os setores da Fundação, eu sou eternamente grato. O meu muito obrigado por cada amigo que eu fiz aí. Esses caras estão aqui dia a dia com a gente, aqui na rua, muitas aventuras, muitas reportagens e, acima de tudo, muitos amigos. Então eu deixo aqui o meu muito obrigado. E do fundo do coração eu levo cada um de vocês comigo e com a minha família para esse novo projeto e seguirei acompanhando o Gazeta Esportiva, que agora aqui no Corinthians estará muito bem representado com meu parceiro Thiago Salazar no dia a dia aqui no Parque São Jorge. Beijo enorme, amo vocês de coração. A gente também, viu, Jonas? A gente ama você, você é muito querido, meu menino. Olha, vai um beijo para a Lu, um beijo para a Gal, um beijo para o Tim também. Vamos para a nossa enquete? Você gostaria de um estrangeiro na seleção brasileira após a saída do Tite? A maioria respondeu que sim. Olha lá, já não tem mais, não confiam mais nos treinadores brasileiros. 70% dos votos. 70% dos votos, Chico Lang. É a mídia brasileira que também dá uma forçada nos técnicos do exterior, né? Porque nós temos bons técnicos brasileiros aqui. Com certeza. Mas é o tal negócio, é moda, né? Moda vem e passa. Deixa eu só falar uma informação que tem. O Pedrinho, ele postou, né, nas redes sociais dele que a situação lá na Ucrânia está muito complicada. Eles estão ficando sem comida, sem água, sem suprimentos. Estão tentando evacuar a cidade. Então, você pode ter a informação completa, tá? Olha, acabou a água, acabou o leite, acabaram os alimentos. Informação completa no site gazetesportiva.com, tá bom? Domingo a gente tá junto no Mesa Redonda, que vai estar especial com toda a cobertura da chegada do técnico português. Certo, Flávio? Isso aí. Beijo. Tchau, tchau. Até domingo no Mesa. Tchau, galera. Beijo. Tchau. Até domingo. Tchau. Beijo, Jonas.